A terceira leitura da Parashá de Balak: levantou o Bilam de manhã e ele mesmo selou a sua mula e ele foi com os ministros de Moab. Daqui a gente vê que o ódio estraga a norma, estraga até o normal, porque ele mesmo selou, nem foi um servo, alguém, como tanta raiva que ele tinha do povo de Israel. Kadosh Baruch Hu falou: teu Rashá, Avraham Avinu, o pai deles, do povo de Israel, já te antecipou. Quando está escrito que Avraham acordou cedo e ele selou o burro quando ele foi ordenado a sacrificar o próprio filho. Com os ministros de Moab, ou seja, o coração de Bilam estava igual ao coração deles, com aquela raiva, com aquele ódio, querendo atingir o povo de Israel. E Hashem ficou irritado que ele estava indo e ele colocou um anjo de Hashem no caminho para desviar ele. E ele estava montando sobre a sua mula com dois jovens com ele, que ele estava indo, ou seja, ele viu que era ruim e mesmo assim ele quis ir. Então Hashem ficou irritado com isso. Le Satan Lo, para desviar ele, era um anjo de piedade, queria impedir ele de pecar, para ele não pecar, para ele não se acabar, para ele não perder, como no final ele mereceu morte. Com seus dois jovens com ele, daqui a gente aprende que uma pessoa importante que vai para o caminho, ela precisa levar duas pessoas para servir ele. Por quê? Porque no final das contas, um vai servir o outro. Como assim? Quando um precisa sair, o outro está ali rendendo, por isso que ele tem que levar duas pessoas. E a mula viu o anjo de Hashem, que estava ali no caminho parado, com a espada já desembainhada na mão. E a mula, vendo aquilo, desviou do caminho, foi para o campo, e Bilam bateu na mula para desviar de volta para a trilha, para o caminho normal. A mula viu e ele não viu. Kadosh Baruch Hu deu permissão para o animal ver mais do que o ser humano, porque o ser humano, como ele tem consciência, ele vai ficar totalmente doido, totalmente confuso se ele vê Mazikin, se ele vê espíritos, etc. Por mais que antes o Urash falou que era um anjo bom, de maneira geral, o ser humano não vê essas coisas. E a sua espada estava desembainhada. Ele falou o seguinte: Urashá, esse Bilam está largando a profissão dele, que a profissão dos Umot-Olam dos povos é na espada, e está querendo vir atingir o judeu com a boca, que é a profissão do povo de Israel. Então, se é assim, eu vou pegar a profissão dele. Então ele foi lá e pegou a espada. Quer dizer, o anjo estava com a espada representando isso. E a gente viu que no final mesmo, assim foi o final de Bilam, que Bilam, filho de Beor, mataram na espada. E o anjo de Hashem ficou na trilha dos vinhedos, de uma cerca de um lado e uma cerca de outro, uma mureta de um lado e uma mureta de outro, num espaço estreito que não tinha mais como passar, sem se deparar com o anjo. Bemicholo, com uma tradução do Onkelos, que é o shvil, a trilha, assim como a gente pode encontrar em Mispok, Afar Shomron Lish Alim, a terra do Shalim, ou seja, a terra que fica grudada nas palmas do pé quando a pessoa anda. E assim também Mimadad Beshalom Maim, ou seja, quem mediu com seu pé, ou seja, que é o trilha que é feito com o andar. Gader Mizé, quando a gente fala Gader, é de pedra, ou seja, tinha um cerquinho de pedras aqui, uma pedra dali e o anjo ali no meio. A mula viu o anjo de Hashem e ela se pressionou para a parede e acabou pressionando o pé de Bilam na parede e ele acrescentou em bater nela. Bater lachetz é a si mesma, se pressionou na parede e acabou pressionando, vatil hatz, é no ativo sobre os outros, pressionando o pé de Bilam. E o anjo de Hashem passou novamente, ficou no lugar estreito que não tinha mais como desviar, pressionar para a direita ou para a esquerda. O que quer dizer que o anjo acrescentou a passar, ou seja, ele passou por ele passou na frente dele para poder ficar na frente dele em outro lugar, como Verrua Valiflehem de Jacob, que passou na frente dos filhos. Outra explicação, Midrash fala, Tanhuma fala, por que são três lugares, era um sinal dos três patriarcas. O anjo passou em três lugares, lembrando dos três patriarcas desse povo que ele queria amaldiçoar. E a mula viu o anjo de Hashem e ela deitou embaixo de Bilam, não quis mais andar, não tinha mais como desviar, e Bilam ficou irritado e bateu com um maquelo, com uma vara, pela terceira vez na mula. E aí Hashem faz abrir a boca da mula e ela diz para Bilam: o que eu fiz para você? Que você me bateu 3 vezes, Shalosh Regalim. Regalim é 3 vezes, mas também é uma indireta das 3 peregrinações. Você está querendo arrancar o povo que vai festejar as 3 festas no ano, Pesach, Shavuot, Sukkot? Não tem como. E disse Bilam para a mula que você está zombando, me desprezando. Se eu tivesse uma espada na minha mão, já teria te matado. Olha que interessante. Italato, como está dizendo, você está me desprezando. Se eu tivesse uma espada, aqui foi um grande desprezo do Bilam nos olhos dos ministros. Esse homem está indo matar um povo inteiro com a sua boca. E para matar a sua mula ele precisa de armas. E disse a mula para Bilam:
Eis que eu sou a tua mula que você montou sobre mim, desde então, desde o início até o dia de hoje. Será que eu estou acostumado a fazer alguma coisa desse tipo para você? E Bilam respondeu, não. Askenis canta com a tradução do Onkelos, de a pessoa está estudando, está aprendendo a fazer alguma coisa. Será que eu estou aprendizado, tenho esse costume e hábito de fazer isso com você? Não. Sábios explicam que, na verdade, aqui teve uma conversa que perguntaram, os ministros perguntaram para Bilam, por que você não está montando num cavalo, que é o normal? Ele falou que ele tinha mandado eles pastarem, etc., como está explicado no Tratado de Avodah Zará, toda a história. E Hashem revelou os olhos de Bilam, abriu para ele poder ver, e ele viu o anjo de Hashem parado no caminho, com a sua espada desembainhada na sua mão, e ele se curvou e se prostrou para a sua face. E disse para ele o anjo de Hashem, por que você bateu na tua mula 3 vezes? Eis que eu saí para desviar, porque o caminho está contra mim. Vamos já ver o que quer dizer essa palavra Yarat Aderer. Os sábios explicam que a palavra Yarat seria tipo uma sigla. Yará, ela temeu. Ratá, ela viu. Por isso, Nattá, ela desviou do caminho, já que é contra mim, né, que é para me irritar. Pela explicação literal, que seria Yarat, que harad, de medo, de estremecer. Lembrando a palavra retet, que é tremer. Ou seja, eu vi o dono do caminho, que ele estava se apressando muito para me irritar. Yarat dele, ele estava se estremecendo, estava ansioso para ir contra mim. O homem que estava fazendo o caminho, que era Bilam. É uma palavra, um passuco resumido, não fala quem, Yarat, quem estremeceu o homem que estava andando no caminho. Igual Vaterhal David, né, que não fala, não explica exatamente tudo o que ele fez. Outra explicação, Yarat é de vontade. Como ele dele, Shaim Irten, ele vai me apaziguar, vai me consolar, através dos Reshaim que irritam, etc. Então, que a Yarat dele é que a vontade do caminho, né, ele teve vontade de ir contra o homem que estava andando nesse caminho, contra mim. E o anjo continua dizendo para Bilam, a mula me viu e ela desviou de perante mim 3 vezes. Talvez ela desviou da minha frente, que agora também você eu deveria matar e ela eu deveria viver. Como assim? O lai talvez, é como eu quero dizer, se não fosse, como às vezes a palavra lai, que é talvez, é usada como no local de se não fosse. Também você eu tivesse morto, como querendo dizer, também tivesse matado você. Né? Troca a ordem. Em vez de gam otcharak, de gam harak de otcha. Ou seja, não só que você demorou, ela não está querendo andar. Não, se não fosse ela, talvez você teria morto. E ela eu deixaria vivo. E agora, já que ela falou, ela te advertiu, você não conseguia nem responder para ela, como está escrito que ele disse, não, você nunca fez nada de mal para mim, então tem que matar essa mula. Para não falar, olha, essa aqui é o animal que conseguiu tirar o Bilam com a sua advertência e ele não tinha o que responder. E Deus tem muita pena das criaturas, olha que interessante. Assim como acontece quando uma mulher tem um caso com um animal, está escrito que você tem que matar a mulher e o animal. Né? Existe essa regra, assim também com o homem também, ou seja, para não ficar aquela lembrança e o desprezo para as pessoas vendo aquele animal. E disse Bilam para o anjo de Hashem, eu pequei, que eu não sabia que você estava na minha frente ao meu encontro no caminho. E agora, se é mal nos teus olhos, eu posso voltar para mim. Isso aqui também, de novo, mostrou o desprezo dele, que ele fala que ele não sabe. Ele estava louvando antes, se louvando, se exibindo, que ele sabe a consciência divina, sua própria boca testemunha que ele não sabe, né? Se o anjo está ali ou não. Se é mal nos teus olhos, eu vou voltar. Ele falou isso para irritar Kadosh Baruch Hu, como querendo dizer, ele me falou para ir, agora vem o anjo e cancela. Hashem está acostumado a fazer isso, que ele manda uma coisa, depois manda um anjo falar diferente. Para Abraham ele falou, pega o teu filho, depois ele mandou o anjo falar, não sacrifica. Então se é mal, eu vou voltar. E disse o anjo para Hashem, para Bilam, vai com essas pessoas, porém, saiba que o que eu vou falar para você é o que você vai falar. E Bilam foi com os ministros de Balac. Vai com essas pessoas, quer dizer, você quer ir no caminho ruim? No caminho que a pessoa quer ir, nesse mesmo caminho vão guiar ela, vão fazer ela ir. Vai com essas pessoas porque você está igual a eles. Igual que eles vão se perder do mundo, você também. Vê Éfes e, porém, forçadamente, você nunca vai poder falar nada diferente do que Hashem quer que você fale. E ele foi com os ministros de Balac, ou seja, ele foi feliz para amaldiçoar o povo igual eles estavam. Mesmo com isso tudo acontecendo, ele continuou com a sua má índole. Escutou o Balac que veio Bilam, ele saiu ao encontro dele para a cidade de Moav, que ficava na limite, na fronteira com Arnon, que ficava ali na extremidade da fronteira daquele espaço. Escutou o Balac, como assim escutou? Porque Bilam mandou emissários dando essa notícia, olha, estou chegando.
para a cidade de Moab. Como assim a cidade? Para a metrópole, para a cidade importante. Como querendo dizer, olha o que esse povo está querendo arrancar, olha quantas pessoas. E disse Balaque para Bilam, eis que eu enviei para você para te chamar, por que você não foi para mim? Será que eu não vou poder te honrar, Amnam? Realmente ele acabou dando a profecia que no final das contas ele vai sair desprezado, não vai conseguir honrar ele. E disse Bilam para Balaque, realmente eu vim para você. Agora, você acha que eu posso falar algo? O que Hashem botar na minha boca é o que eu vou falar.